Espero que você tenha tido um dia excelente. Bem, hoje eu queria trazer para nós uma reflexão que ela é válida tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Quantos de vocês já ouviram falar a respeito de alimentação saudável? Quantos vocês já ouviram falar um pouco mais além de que você é aquilo que você come? Isso é muito falado pelos nutricionistas, pelos professores de educação física, os personal trainers, onde eles falam que para você manter o corpo ideal, o corpo saudável, além do treino, você precisa cuidar da sua alimentação. Você precisa ali ingerir a quantidade certa de calorias, você precisa comer mais frutas, mais legumes, mais carne branca. Tá certo que eu não sou lá um especialista em alimentação e posso aqui até errar a respeito disso. Mas é certo que se você quer ter uma vida mais saudável, um corpo mais saudável, você precisa de fato cuidar da sua alimentação. E olha, eu estou aqui para te dizer que no mundo espiritual, no seu relacionamento com Deus, isso também é uma verdade. Você precisa sim cuidar daquilo que você tem se alimentado. Você precisa sim cuidar daquilo que você tem buscado. Qual tem sido o alimento da sua alma? Qual tem sido aquilo que você tem ingerido no mundo espiritual? Você come mais as coisas terrenas, mundanas, ou você tem se alimentado mais daquilo que Deus deixou para nós? A sua palavra, as orações, os louvores. De fato, precisamos entender que não há uma vida espiritual sadia se não temos um bom relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. É fato que nunca conseguiríamos ter uma vida espiritual saudável se não lemos a Bíblia. E eu posso te mostrar isso dentro da palavra. Porque foi deixado um alimento rico para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, se você tem se alimentado mais daquilo que é mundano, daquilo que é terreno, com certeza a sua vida espiritual não deve estar boa. Você já deve estar falando que não precisa ir à igreja para adorar a Deus, que eu posso ficar em casa. Sendo que na Bíblia diz, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Paulo nos deixou a orientação de que nos reunamos, que um membro fora do corpo é morte. Se você não tem se alimentado das coisas espirituais, com certeza, nesse momento, os seus pastores devem estar sendo YouTube ou até mesmo Instagram. Muito cuidado, porque eu vou te mostrar aquilo que a palavra nos diz. Aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Preste atenção no que eu vou ler para você nesse momento. Então vamos lá. No livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 8 vai dizer: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora nós vamos lá para o capítulo 15, que vai dizer: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Pois bem, querido, ficou claro que durante ali a formação e o início da criação, o Senhor Deus, ele deixa no jardim do Éden as plantas comestíveis, mas ele deixa também duas árvores bem específicas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não preciso aqui ficar lendo e relendo, porque você já deve saber que a árvore da vida, ela remete ao Cristo, à vida eterna, ou ao nosso alimento diário, aquilo que nós devemos todos os dias nos alimentar. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, como muitos acham, representa Satanás. Se engana, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que aquilo que o homem é. A sua alma, as suas emoções, as suas vontades, o certo e o errado, o bem e o mal, o posso ou não posso. O princípio, que muitos também chamam aí no mundo oriental de yin e yang, um pouco do bem no mal e um pouco do mal no bem. Esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, nesse ponto fica claro que o Senhor diz: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal está proibido, não deves comer, porque o dia em que comerdes, certamente morrerás. Então, meu querido, o que você tem se alimentado? Qual tem sido a sua fonte de nutrição nesse momento? Você tem ido buscar alimento na árvore da vida, ou seja, na palavra de Deus, orando, tendo comunhão com os irmãos, reunindo numa igreja, reunindo num corpo, louvando, adorando? Ou você tem vivido, mesmo dentro da igreja, na árvore do conhecimento do bem e do mal? Hoje o pastor não pregou bem. O dízimo eu não dou, eu não acho que deve ser dado. Ah, aquela irmãzinha é muito metida. Isso não pode, isso não deve, isso deve. Querido, enquanto você estiver se alimentando desta árvore do conhecimento do bem e do mal, a sua tendência é se tornar um crente raquítico. Um crente que não vai conseguir discernir quando a voz do Espírito te trouxer todo o conhecimento sobre aquilo que você deve ou não fazer. Porque o nosso balizador é Cristo. O nosso balizador é a árvore da vida. E somente quando nos alimentamos dela é que temos vida e a temos em abundância. Por isso, nesse vídeo, eu quero te chamar a atenção e te encorajar. Busque a alimentação saudável para a sua vida espiritual. Esteja na árvore da vida. Se alimente da árvore da vida, que você vai perceber que a árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais serve para te colocar como um julgador, como um juiz daquilo que é correto e profano, certo e errado. E esse mérito só pertence a Deus. Que você tenha um excelente resto de noite e que a vida de Deus, a árvore da vida, possa cada dia mais te fornecer os nutrientes corretos para que você se torne um verdadeiro cristão espiritual que almeja a vida eterna. Fique com Deus e que essa palavra tenha sido efatá na sua vida. Abra-te os olhos do teu coração, os olhos da tua alma e os teus ouvidos espirituais. Deus vos abençoe. Eu quero conhecer Jesus.